Olá! Cheguei! Pessoal, obrigado de coração pelas mensagens, pelos contatos da aula da semana passada, que foi uma aula em conjunto, eu e o professor Pepe, falando sobre halterofilismo. Foi muito legal. Ainda bem que vocês gostaram. Nós iremos fazer mais aulas interdisciplinares, né? Já que vocês gostaram. Mas, por enquanto, nós vamos fazendo esse mix. Como é ciências, é um campo muito vasto, ciências da natureza, vamos falar um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de física. E normalmente, nas séries anteriores, nos anos finais do ensino fundamental, é basicamente estudando aquela história da biologia, estudando a ecologia, estudando os vegetais, os animais, estudando a citologia. Mas também nós temos que começar a introduzir a química e a física, porque o ensino médio já vai pedir isso como disciplinas separadas. Então, essa quebra do paradigma, ou seja, daquilo que nós estabelecemos como correto, tem que começar a ocorrer agora. Entendeu? Então, a gente tem que trazer para vocês algumas noções. Não se preocupem, porque isso vai sendo digerido mentalmente por vocês. E não tenham medo. Abram a mente. Acreditem no professor Sérgio Mala, eu não estaria dando esse riso para vocês se isso não fosse verdade. Porque uma das coisas que me trouxe na profissão até aqui foi ser verdadeiro para os meus alunos. Isso me faz muito feliz. Então veja, a aula de hoje são funções químicas 1, vamos ter 3 aulas de funções químicas e hoje nós temos que falar, dando a conhecer, caracterizando as funções químicas em geral, mostrando a sua importância no cotidiano, que é a coisa mais interessante. Então eu vou dar uma parte da química, mas atentem agora vocês no ensino fundamental para o cotidiano, para o dia a dia, quando sua mãe estiver ali lavando a louça, quando seu pai estiver passando um calzinho ali na casa, você vai estar vendo a química acontecendo. Essa é muito importante da gente saber. Porque às vezes acontecem as coisas e a gente nem sabe por quê, só sabe que acontece. E aí nós vamos falar hoje sobre bases. O que é isso? Primeiro vamos ver o que é uma função química. É um conjunto de substâncias químicas que apresentam propriedades semelhantes, por possuírem semelhanças estruturais, inclusive numa reação química, terão comportamentos semelhantes. Ou seja, eu tenho quatro funções químicas básicas. Eu tenho ácido, eu tenho base, eu tenho sais e eu tenho óxido. Eu tenho ácido, eu tenho base, eu tenho sais, eu tenho óxidos. E aí eu vou te mostrar uma maneira bem mala de você saber identificar quando você está diante de um ácido, de uma base, de um sal ou de um óxido. Vamos lá. Vem comigo! Quase que eu caí. Tenha cuidado, minha filha. Ia cair na bichinha. Grupo de substâncias compostas que possuem propriedades químicas semelhantes. Não pode esquecer. Tá? Eu vou dizer depois o que caracteriza cada. Funções químicas são divididas de acordo com a divisão clássica da química. Funções orgânicas e inorgânicas. Existem 4 tipos de funções inorgânicas. As funções orgânicas seriam carboidrato, lipídio. As funções inorgânicas seria óxido, ácido, base e sal. A aula de hoje vamos falar sobre base. Vamos falar dessa moça aqui, base. Tá joia? Muito bem. E então, bora lá. Bases, pessoal, liberam OH em meio aquoso. Ó, esse aqui, NaOH, CaOH2. Você, ai, professor, agora ficou ruim. Que danado é NaOH? Tenha calma. Na é o símbolo do sódio. Sódio. O OH a gente chama de hidroxila. Quando eu tiver um NH e um OH, eu chamo hidróxido de sódio. E aqui? Hidróxido de cálcio. Porque Ca é cálcio, tá vendo?
Já os ácidos, eles liberam H, ó. Se base libera um OH, o ácido libera H. Então, ó, HCl. Cl é cloro. O H é um ácido, então eu digo ácido clorídrico. O SO4 é sulfúrico, o H é ácido, ácido sulfúrico. Aquele que queima, aquele ácido sulfúrico. O óxido é um composto binário com oxigênio, são sempre dois elementos. Um tem que ser o O, e o outro é um outro composto. Ó. Isso aqui é o quê? Cálcio, sódio, enxofre e carbono. Então aqui é o dióxido de carbono, trióxido de enxofre, o óxido de sódio e aqui o óxido de cálcio. E os sais é o ânion do ácido e cátion da base. Eita, complicou. Não, complicou não. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui um Na e um Cl. Na e Cl, pessoal, significa dizer que eu nem inicio com H, nem termino com OH. Se eu iniciar com H, você diz que é um ácido. Se eu terminar com OH, você diz que é uma base. É difícil isso? Olha, nos meus olhos, é difícil isso? Não é. Ó, começou com H, é um ácido. Terminou com OH, é uma base. Teve dois elementos, sendo um oxigênio, é um óxido. E se nem tiver o H começando, nem o OH terminando, dois elementos, um sendo oxigênio, é um sal. O sal de cozinha é o NaCl, por isso que ele diz sal de cozinha. É aquele que a gente bota lá, né? Se eu tiver aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de CO2, o famoso CO2, certo? O dióxido de carbono. O monóxido de carbono era só se tivesse um oxigênio, então aqui eu teria o 2O, monóxido de carbono, é o que mata as pessoas sufocadas. Esse aqui é o ácido clorídrico, o ácido do estômago. Esse é o ácido sulfúrico, é o ácido da chuva ácida, esse queima. Aqui eu tenho o hidróxido de sódio. Aqui eu tenho o hidróxido de cálcio, o cal, plintando o muro. É com esse bichinho aqui. Professor, aquela tinta branca é um hidróxido? Sim, eu diluo em água e ele vai ficar preso lá. Agora, cuidado. Qual é a ideia que todos nós temos? Que o ácido é o que queima, que a base não queima. Não faça isso, pelo amor de Deus. A base, na grande maioria das vezes, é extremamente agressiva, muito mais do que o ácido. Sabia disso? Por exemplo, soda cáustica. Soda cáustica é uma base. E ele queima e termina por fazer com que os tecidos sejam destruídos. Porque o pH dele, que é uma tabela, que depois nós falamos sobre ela, é muito elevado. Dá uma olhada. Eu tenho aqui ácidos, base, óxidos e sais, com o nome de todos eles aqui, certo? Nilde já está se tremendo. Professor, o senhor vai dizer isso tudinho aqui e vou morrer. Não, Nilde, não, querida, não é assim. Eu apenas estou citando e queria que vocês vissem uma coisa. Todos esses ácidos que eu coloquei aqui, todos os ácidos, olha, começa com H, ó. Sempre que começar uma função inorgânica com H, é um ácido. Todas as bases terminam com H, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é fácil? Ô, professor, pensei que era tão difícil, mas o senhor está tornando fácil. Obrigado. Aqui é um óxido, ó. Dois elementos, sendo um oxigênio. E aqui é um sal, ó. Nem começa com H, nem termina com H. Tá certo? E não tem dois elementos, sendo um oxigênio, porque esse oxigênio está no composto, ó. Isso aqui não é o oxigênio é aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, lembra disso. Se tu for fazer uma prova aí para o IF, para uma escola pública de ensino médio, vai cair questões básicas. Eles querem saber se você tem a noção para você aprender profundamente a partir do primeiro ano do ensino médio. Mas você tem que levar essa noção. De novo, todo ácido começa com H, função inorgânica. Toda base termina com OH. O óxido, dois elementos sendo um oxigênio. E os sais, nem começa com H, nem termina com OH. Nem tem dois elementos sendo um oxigênio. Tá aí, óxido. Show? Gravou?
Copiou? Uhul! Show de bola! Vamos para frente! Então, bases, propriedade das bases. Possui sabor amargo ou cáustico, adstringente que amarra a boca, né? Conduz a corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa, colocando ela em água. Reage com ácidos, produzindo sal e água, não é? Então, veja que massa, pessoal. Eu tenho isso aqui, ó, HCl. O que é isso, HCl? HCl, peraí, que está falhando aqui. O HCl, presta atenção, pimpolhos, presta atenção, ó. HCl, certo? Aí eu coloco um NaOH, beleza? Então presta atenção, gente. Começou com H, então isso é um quê? Isso é um quê? Ácido. Terminou com OH, isso é o quê? Base. Não é? E aí o que é que eu faço? Ó? Eu pego esse Na junto com Cl, forma um sal. E eu pego OH junto com H, ó, forma H2O, forma água. Tá vendo? Professor, que coisa linda, parece uma mágica, né? É, viver é mágico, gente, viver é mágico, a vida é mágica. A vida é magia. Isso aqui é o ácido do seu estômago. Ó. Você tá, ei, mal, eu sou azia danada, meu Deus, né? Aí você toma uma base, ó. Aí ácido com base dá o quê? Sal e água. E aí você neutraliza a acidez. Tá vendo aí? Porque os médicos dizem, os médicos são muito inteligentes. Não, são estudiosos. Inteligente é qualquer pessoa que consiga resolver problemas. Pode ser um gari, pode ser um professor, pode ser qualquer pessoa. Não é a profissão que te determina a inteligência. Na maioria das vezes o cara se esforçou muito. É certo que ele estudou bastante, mas inteligência é outro processo. Então, galera, bases, segundo esse Arrhenius, substâncias iônicas que em presença de água se quebra, originando apenas o ânion OH, que é a hidroxila. Ou seja, se eu colocar essa base aqui, ó, porque eu sei que é base, termina com H, né? Na presença de água, ó. Aí ele libera isso aqui, ó. OH-. Tá certo? Sempre. E aí eu caracterizo uma base. Beleza? Segundo esse químico que vocês vão ver direitinho assim que tiverem o ano que vem no ensino médio, né? Lembrando do professor Sérgio Mala. A definição com a teoria de Arrhenius, base é todo composto capaz de se associar à água, liberando íons, dos quais o único ânion é o OH. O que é ânion? É aquele que tem carga negativa. O que é cátion? É aquele que tem carga positiva. Ânion negativo, cátion positivo. Aí então, ó, eu tenho NaOH, tá vendo? Ó, em água, tá vendo? O Na, ó, certo? E aqui eu vou ter o OH. Eu escrevi aqui agora, OH. Liberou OH, você já sabe que é base. Segundo Arrhenius, isso aí já é química. Eu estou, ó, devagarzinho colocando a química para vocês irem se acostumando. Vamos ter várias aulas de química até o final do ano, tá? Se liga. Mas o que significa uma base ser capaz de dissociar-se? O que é dissociar? Ó, isso aqui está unido, ó. Dissociei. Se eu liberar um OH aqui, isso é uma base. Já se eu liberasse um H, isso era um ácido. Ok? Então, ó, está associado, dissociado. Um associado novo. A dissociação ocorre quando os íons que constituem uma substância entram em contato com a água e se separam em cátion. Cátion é o quê? Positivo. Ânion é o quê? Negativo. Diferentemente do que ocorre na ionização, na dissociação acontece apenas a separação dos íons. O que é ionizar? É da carga elétrica. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um elemento que me chama de Kvedovsky. Kvedovsky está lá, sem energia. Quando eu estimulo ele, eu ionizei, ele fica elétrico. Aí ele reage, ok? Isso é ionização, tornar
o elemento ativo. Ó, se eu tiver um bicho assim, ó, isso aqui é o elemento, está inativo. Agora se eu fizer isso, ó, ativei o elemento, tá vendo? Aqui ele está ionizado, ó, tá vendo? Eu tenho esse, ó, inativo. Oh, ativo, ionizei, ok? E dissociar, dissociar é fazer isso, quebrar. Pegar o Na, separar o OH para o outro lado, ok? Show de bola? Estão aprendendo? Massa, né? Tenha calma, tenha calma. Vá no YouTube, pega essa aula, assista várias vezes. Pegue outras aulas e vá vendo. E nós estamos dando suporte, tem exercício para vocês fazerem também. Tá joia? Mas vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, tá ficando legal agora. Nomenclatura das bases. Deixa eu apagar aqui. Nomenclatura das bases. Quando o elemento forma apenas uma base, o hidróxido de nome e o nome do cátion. Ó. O cátion é a carga positiva. E o hidróxido é negativo. Ó. Hidróxido de Ag é o símbolo de quê? Da prata. Aqui é o Na, que é o sódio. Ó. Hidróxido de sódio. Fácil? É fácil, professor. Basta apenas eu aprender esses nomezinhos, né? O que significa? A gente vai ter uma aula sobre isso. Al é alumínio. OH é hidróxido. Hidróxido de alumínio. Muito fácil, professor. Estou gostando disso. De novo. Vai, professor. Vai, dananinho. Vai. OH, hidróxido. Ag, prata. Hidróxido de prata. Na é sódio. OH, hidróxido. Hidróxido de sódio. Al, alumínio. OH, hidróxido. Hidróxido de alumínio. Fácil demais, meu filho. Olha aqui, ó. Hidróxido de ferro ou hidróxido ferroso. Por causa disso aqui, ó. Seriam dois hidroxilas, ó. Aqui, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Eita, o que é? Cu. Vixe, Maria, nome feio, professor? Não, isso é cobre. Hidróxido de cobre 1. Né? Ou hidróxido cuproso. O cuproso é. E aqui o cúprico. É. Tem um amigo que deve estar gostando da hora dessa aula, porque ele gosta de falar dessas nomenclaturas. Hidróxido de sódio serve para quê? Fabricar sabão. De magnésio, leite de magnésio. Dá uma diarreia miserável, ele bloqueia, estimula o peristaltismo. Hidróxido de cálcio, pintura cal. Lembra que eu falei? Hidróxido de amônio, fertilizantes e produto de limpeza. Então, veja, com amoníaco, lembra? Pega a gordura, pum, detona, show de bola, né, gente? Professor, que legal. Ó, bases importantes, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Lembra que eu falei? Toma a soda cáustica para ver. Pixi, Maria, a morte mais horrível do universo, tá? Aí quando está entupido o ralo, o que é que você faz? Você pega a soda cáustica, coloca lá, dissolve toda a gordura, cabelo velho, cocô, limpa geral. Já que hidróxido de cálcio, cal hidratado ou extinta, você chega lá e pinta a parede, né? Tem um cara, um amigo meu, que ele é marido de aluguel, ele faz serviço na residência de vocês, depois eu vou passar o telefone dele, né, o cara? Até uma aula, né, pessoal? Estamos brincando apenas, mas é bem interessante, pintar a casa, tomar conta disso aí, e você sabe o que está usando, tá vendo como é importante essas aulas? Não só a chatice, CaOH2, não é? Não, para que serve? Aí você já fica mais esperto. Olha só, hidróxido de magnésio, é uma suspensão leitosa obtida a partir do magnésio, usada como antiácido e também como laxante. Quando você toma esse negócio, meu amigo, dá uma diarreia, você libera o geral. Geralmente ele toma isso aqui, ó, quando a gente vai fazer exame, né? Fazer uma radiografia do intestino, você já toma para limpar isso. O médico manda você tomar, você vai ao banheiro, quando chega totalmente limpo o seu intestino. Esse bicho aí. Aí tem, ó, antigamente era aplicada nas axilas para impedir a ação dos ácidos que causam dores indesejáveis. Antigamente ele pegava leite de magnésio, andava embaixo do sovaco, quando tinha suvaqueira. Ele já usa, hoje tem uns cabas meio doideira, bota lá para diminuir aquela acidez. Hidróxido de alumínio, né, ó, Malox, em minha homenagem, Malox, olha só. É uma suspensão gelatinosa que pode dissolver moléculas orgânicas. Aí diz, é usada como antiácido estomacal para tingimento e na preparação de lacras, mas principalmente antiácido. Você pega, quando está mal, toma hidróxido de alumínio, meu amigo, ó. É o bicho entrando e você já vai aliviando. Aquela reação que eu mostrei aqui para vocês, escrevendo. E aí a aplicação das bases.
O hidróxido de sódio, utilizado na fabricação de sabão, certinho? O hidróxido de alumínio, utilizado na fabricação de fertilizantes e gás de refrigeração. Hidróxido de magnésio, utilizado em produtos farmacêuticos, como antiácidos e laxantes. Hidróxido de alumínio é utilizado como antiácido. Isso aqui eu uso muito. Depois, no final de semana, tem que usar um antiácidozinho para melhorar. E hidróxido de cálcio, que é o cal, né? Pintar e ficar todo branquinho. Não é massa, galera? Hoje vocês saíram daqui aprendendo que sabão se faz com hidróxido de sódio, que é uma base. Quando você tiver para fazer o exame, você vai tomar um laxante, hidróxido de magnésio. Quando você está utilizando para limpar aquela parede, aquela gordura que não sai, é o hidróxido de amônio. O hidróxido de alumínio vai neutralizar a acidez do seu estômago e o hidróxido de cálcio vai servir para você pintar meu fio, muro e tudo mais. É o que vale, pessoal. É a importância dessa aula. É trazer para vocês essas substâncias químicas, como o homem descobriu, como o homem utiliza no seu dia a dia. Essa é a educação do futuro. É a educação chamada de 4.0. Aquela história de descobrir deixa para os químicos. Para o dia a dia, a gente precisa dessas informações. E eu fico muito feliz de poder estar passando essas informações para vocês. Um grande abraço e até a próxima semana! Tu, 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 tu.